Daniel era um homem que encarava todos os seus desafios. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, irmãos. Talvez essa característica seja assim a que mais faz a igreja crescer ou ela recuar. Aquelas pessoas que avançam, que encaram os desafios, sempre influenciam. Mas se você é daquelas pessoas que correm dos desafios, então você não vai avançar, a igreja de Deus não vai. Então certa vez Daniel, depois de ser ali treinado, não se contaminar com as finas iguarias do rei, e aí o rei um dia teve um sonho, e levantou e esqueceu o sonho. E aí ele mandou chamar os feiticeiros, os encantadores, os mágicos, os sábios do seu reino, e falou para eles: olha, eu quero saber o sonho que eu tive e a sua interpretação. E o pessoal falou: mas não existe mortal na face da terra que possa fazer isso. Se você nos contar o sonho, nós interpretamos, mas você nem sabe o sonho que você teve, rei. E o rei falou: pois vai morrer todo mundo se não souber o sonho. Eu sou o imperador daqui, e é o seguinte: se vocês são feiticeiros, se vocês são encantadores e não conseguem saber o meu sonho, então vai morrer. Para que vocês servem? E fez um decreto: mata tudo quanto é feiticeiro, encantador, mágico e sábio. Daniel estava entre eles. Fazia parte, não estava ali na hora, mas fazia parte. Aí foram para matar Daniel. Chegou lá, e Daniel falou: mas por que eu vou morrer? Falou: não é porque o rei teve um sonho, ninguém consegue esquecer o sonho. O povo tem que saber qual é o sonho e ainda interpretar. Ele falou: então, deixa eu conversar com o rei. E ele foi lá e falou para o rei: rei, defina o prazo. Quanto tempo você quer que eu fale qual é o seu sonho e qual a sua interpretação? E o rei falou: tanto tempo. Ele saiu, chamou seus amigos, também eram cristãos, fazia parte da igreja gloriosa. Falou: vamos orar, vamos buscar Deus, porque Deus vai me revelar. Depois de um tempo, Deus revelou a Daniel o sonho que o rei teve e a sua interpretação. Daniel voltou e falou para o rei, dentro do prazo que o rei tinha dado: o sonho que você teve, rei, foi esse. E falou qual foi o sonho. Falei: a interpretação é essa. Quando Daniel terminou de falar a interpretação, a Bíblia diz que Nabucodonosor, o todo-poderoso da época, se dobrou diante de Daniel e falou: o seu Deus é Deus, você é alguém excelente. Se dobrou, se prostrou, o imperador da época se prostrou aos pés de Daniel, porque ele sabia: ninguém pode fazer isso, somente um poder extraordinário pode fazer isso. E se você está falando que serve esse Deus, ele é Deus. E aí o que aconteceu com Daniel? Olha para você ver, quando a igreja caminha, você caminha junto. Daniel fazia parte dos sábios, mas era só mais um. A partir desse dia ele se tornou o líder, o chefe de todos os sábios da época. Nabucodonosor falou: levanta esse homem, porque eu preciso dele. Ele agora vai comandar todos os sábios do meu império, porque não existe em ninguém essa sabedoria. Porque ele encarou o desafio. Ele chegou lá e falou para o rei: eu resolvo isso. Então você faz parte de uma empresa, você é empregado da empresa. Aí o presidente da empresa falou: vou ter que mandar a gente embora, porque nós estamos numa crise, caiu o faturamento, e as pessoas vão ter que ser demitidas. E você no meio. E aí o que você faz? Fala: é crise, né? Fazer o quê? Deixa eu ser demitido. Não tem opção. Ele vai me pagar como? Mas você pode ser um Daniel. Chega lá para o presidente e fala: olha, é o seguinte, sua empresa está ruim, me dá um tempo, eu vou orar durante 30 dias e jejuar pela sua empresa, e depois a situação vai mudar. E aí você vai ver que há Deus nesse lugar. Eu represento esse Deus. Encara o desafio e ora, e Deus vai te atender. E depois que a empresa virar, aí você pode ter certeza, o presidente da empresa vai pegar você e colocar do lado dele e falar: ninguém tira esse homem do meu lado. Agora, se você não faz a diferença, não encara os desafios, por que o cara vai querer você lá? Se tem na sua família alguma coisa acontecendo, alguma tragédia, alguma doença, alguma coisa, está desestruturando toda a família, você está vendo que é uma ação maligna. Chega lá e assume o desafio e fala: olha, eu vou orar por isso. E essa situação vai mudar, porque eu sirvo a Deus e não tem impedimento para aquilo que Deus pode fazer. E fala: eu vou orar tantos dias, e depois que eu terminar de orar, vai mudar essa situação. Encare os desafios. Essa é uma forma de nós avançarmos, é uma forma de conquistarmos. Daniel fez isso, mas
Aí aconteceu um tempo depois, o rei teve outro sonho. Quem que ele chamou para interpretar? Daniel. Chama o Daniel. E Daniel veio. E o sonho, irmãos, pensa bem, o imperador naquela época, ele era o Deus da terra, fazia o que quisesse, mandava matar, mandava torturar, crescia alguém, diminuía alguém, destruía alguém, ele fazia o que queria. Ninguém, naquela época, não podia nem olhar nos olhos do rei. Tinha que chegar com a cabeça baixa, porque não podia olhar para o rei, porque se olhasse ele mandava matar. E aí chama Daniel. Aí Daniel ouve o sonho. E olha qual era a interpretação do sonho. O sonho, a interpretação era o seguinte: o rei era um homem soberbo. Porque ele era soberbo e não glorificava a Deus, ele ia ser retirado do reino, ia ser contado entre os animais, iria comer junto com os bois. E depois que ele caísse em si e se humilhasse, que ele seria retornado ao seu trono. Agora imagina Daniel falar isso para ele. Essa era a interpretação. Daniel, quando o rei contou o sonho, a Bíblia diz que ele ficou atônito. Por que ele ficou atônito? Agora é o seguinte: se eu não falar a interpretação, eu morro. Se eu falar, eu vou morrer também. Porque quem tem coragem de falar para esse tirano que ele é orgulhoso? Quem é que tem coragem de falar para ele que ele vai comer capim junto com os bois? Aí Daniel ficou parado, o rei viu que a interpretação não era boa. Falou para ele: fala, Daniel. Falou: rei, essa é a interpretação. Você é arrogante, você é orgulhoso. E Deus vai te tirar desse reino por causa disso. Porque você já conhece esse Deus, mas não se dobrou ainda diante dele. E por isso você vai perder o reino. E vai passar um tempo junto com os animais. Mas o dia que você cair em si, Deus vai te retornar para o seu reino, para você saber quem é Deus. Ele falou isso, o que aconteceu com ele? Nada. Porque era a palavra da verdade de Deus. E o que aconteceu com o rei? Depois de um tempo, aconteceu exatamente o que Daniel disse. Ele ficou deslocado, o povo tirou ele do reino, do trono. Ele foi comer capim junto com os animais. Os cabelos cresceram, as unhas cresceram, e ele ficava contado como louco lá no meio dos animais. Depois de um tempo, um dia ele estava lá, caiu em si. E aí o que ele fez? Reconheceu que Deus é o Deus Altíssimo, e que nada na terra acontece se Deus não permitir. E havia uma palavra de Deus que aquilo iria acontecer com ele. E aí o que ele fez? Se dobrou diante do Senhor, se converteu a Deus e fez uma carta para todo o reino, falando: só há um Deus, que é o Deus de Daniel. E eu me humilho, eu louvo, eu o adoro, eu me torno seu servo, eu me humilho, porque Ele é Deus, Ele tira e Ele põe quem Ele quiser. E aí se tornou e continuou o seu reino de uma forma como ele nunca foi. Ele foi próspero muito mais do que o que ele era. Mas esse rei, Nabucodonosor, que foi lá destruir Jerusalém, se converteu ao Senhor por causa de uma palavra de um escravo, que na verdade era o único livre no reino. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos... Daniel conhecia a verdade. Os outros o chamavam de escravo, mas ele era o único livre naquele lugar. E teve coragem de enfrentar o rei e de falar aquilo que Deus disse. A palavra foi boa para o rei se converteu e se tornou muito mais próspero do que era antes, com muito maior grandeza e riqueza. Porque um homem de Deus teve coragem de falar o que precisava ser falado. Se você precisa falar algo na sua empresa, onde você trabalha, com a sua família, com seus filhos, fale. Se você precisa encarar, encare. Mas não permita, não seja omisso com aquilo que Deus te leva a fazer, porque se você fizer isso, você não faz parte da igreja gloriosa. Mas aqueles que fazem parte da igreja gloriosa, vão crescer junto com a igreja, são aqueles que encaram